Esta palavra foi pregada no mês de setembro do ano de 2009, na cidade de Igaraçu do Tietê, no Jardim das Acácias, pelo saudoso irmão Ademilson. A sua gravação original se perdeu, porém a transcrição segue preservada. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 19 e 20. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O próprio Deus, pela sua idoneidade, pela sua responsabilidade e também pelo seu prazer, ele se compraz em falar com os homens que ele escolheu na terra. Quantas perguntas que às vezes não têm respostas, ou quantas dúvidas que muitas das vezes não são esclarecidas, e por isso nós cantamos aquele hino que diz: nós nem tudo entendemos, pois o Pai o quer assim. Então, terão muitas coisas que, quando nós chegarmos no céu, nós vamos saber. Terão muitas respostas de várias perguntas que às vezes fazemos hoje para Deus, que às vezes Ele só vai revelar para nós quando nós entrarmos no reino da sua glória. Percebamos, irmãos, que o Senhor chamou a este homem, Saulo, e mudando o seu nome para Paulo, e fez dele um apóstolo, e deu para ele o entendimento, o conhecimento. Embora ele não tenha visto o Senhor com seus olhos de carne, ele não andou com o Senhor Jesus, mas ele conheceu o dom e o peso da revelação de Deus. Ele deixou esta carta escrita para a igreja de Éfeso, e o que vai ser escrito aqui vai ser algo de Deus a respeito do mistério do Evangelho. Sabemos que todas as pessoas intelectuais conseguem se expressar naquilo que fazem, e cada pessoa dentro desta vida em que passamos por ela é valorizada por aquilo que ela consegue se expressar. Se é um pedreiro, na sua construção, ele avalia o seu projeto, no seu trabalho, ele recebe segundo aquilo que ele sabe fazer. O engenheiro, ele não constrói, ele não assenta tijolos, ele não mexe a massa, mas ele na sua prancheta ou diante de um computador, ele projeta as bases e as fundações e as estruturas. Cada ser é valorizado por aquilo que se expressa. Existem preços e também existem valores. Que coisa interessante, porque o próprio Sol, ele também consegue se expressar com a sua luminosidade, e ele nunca cobrou de nós nenhum centavo pela luz que ele nos proporciona. Existem os intelectuais, doutores, professores, artistas, que conseguem pegar uma tela branca e de dentro dela, das suas linhas imaginárias, ele começa a ver uma paisagem, e aquilo que está na sua mente, se nós dermos para uma criança um pincel, ele vai borrar tudo, mas se o pincel for nas mãos de um pintor, ele cria coisas que a nossa mente não é capaz de imaginar. Se derem um martelo nas nossas mãos para bater em uma pedra, conforme nós formos bater, nós quebramos o martelo. Mas o martelo nas mãos de um escultor, ele tira com aquele martelo o que está demais. E quando se está fabricando uma arte, aquilo tem um preço. O preço do papel, o preço da tinta, o preço do pincel que ele está usando naquele momento. E depois se avalia e se fala quanto custou aquela tela. Custou tanto. Quanto custou essa tinta? Custou tanto. Quanto custou esse pincel? Também custou tanto. Tudo isso é preço. Mas depois que a obra é feita, ela já não tem mais preço. Aí ela tem um valor. Vende-se no mercado a tinta, a tela, o pincel, e todos podem usufruir daquilo que se vende no mercado. A mesma tinta, a mesma tela, o mesmo pincel. Mas tem um porém. O que está na mente de um artista, o que está no seu sentimento,
e na expressão da sua mão, não existe quem consiga comprar. E depois que se forma um quadro, pode ser que alguém pegue a tela e copie por um programa de computador e faça igual, ou até melhor do que aquilo que foi feito, com uma qualidade até melhor, mas o computador, ele copiou. E a cópia, ela não tem o mesmo valor do que aquilo que é real. E alguém olhando e vendo aquele desenho, ele também é um pintor. E ele também quer fazer uma cópia daquela obra. E às vezes ele faz uma réplica perfeita, ou quase perfeita, porque por mais que alguém considere ou consiga fazer, perfeição mesmo só pode vir de Deus. E ele vai lá e pinta. Ele pode ter comprado a mesma tinta, na mesma loja, o mesmo pincel, a mesma tela que o outro já comprou. Para quem não conhece, olha para aquele quadro e não consegue ver diferença entre um e outro. Para quem não sabe, não consegue medir o valor daquela obra. E se olhar para o quadro feito por computador, ele vai até valorizar aquilo que uma máquina fez. Mas existem pessoas que passam uma vida inteira se especializando naquilo. E eles se expressam em dar uma dimensão e valorizar as obras de arte. Tem réplicas que elas são quase tão perfeitas que mesmo especialistas não conseguem distinguir uma da outra. E quando eles não conseguem distinguir, porque cada autor, no rodapé daquele quadro, ele coloca o seu nome e ele coloca a data também. Mas tem pessoas que fazem uma réplica tão igual que ele entra na área da caligrafia e ele faz uma assinatura, um nome idêntico ao do original. E até o especialista se perde e diz assim: será que é real? Será que é uma réplica? Então ele se auxilia de uma lupa e ele começa a procurar no quadro as digitais do pintor. Pode ter assinatura igual, pode ter tinta igual, pincel igual, tela igual, mas digitais, uma é diferente da outra. E não se pode confundir as digitais. E o que nos diz Deus por esta pregação? Que pode ser que exista algo muito parecido com aquilo que está dentro de nós, mas nós éramos uma tela, cada um de nós, sem forma, vazio, sem cor, sem nada, sem entendimento, sem expressão. E Deus começou a pintar uma obra em nós. E conforme Deus foi pintando, por ser Deus o pintor, o artista das nossas almas, nós não temos um preço, nós temos um valor. E quando o artista morre, as obras que ele pintou, elas dobram de valor, porque serão algumas obras. Este artista nunca mais vai pintar. Pode ter quadros iguais, idênticos, mas com as digitais daquele artista, nunca mais vai existir. Dá glória a Deus por esta palavra. Neste momento, o Deus que te criou, ele manda dizer que o artista Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou para continuar pintando coisas novas na tua vida. E Deus não vai se importar se ele te fez um quadro, uma obra, se ele se expressou em você, ou se ele colocou alguma coisa que está dentro de você e ele conseguiu colocar em você alguma coisa boa. E o teu adversário vendo esta obra e ele se não tendo condições de comprar, porque valores são incompráveis, não dá para se comprar. E ele disse: eu não vou comprar, mas eu vou pegar um pincel e eu vou fazer uma mancha. Ainda que ele passou na tua vida, no teu quadro, na tua alegria, no teu sentimento,
naquilo que você amava, naquilo que você gostava de fazer. E ele disse: eu não vou conseguir comprar, mas eu vou estragar uma obra-prima. E ele pegou uma tinta e um pincel e passou e borrou a tua vida. Mas dá glória a Deus, porque agora eu vou pegar o meu pincel, eu vou pegar a minha tinta e eu vou consertar aquilo que o teu adversário borrou na tua vida. Eu estou pegando agora a minha tinta branca e eu estou pintando a minha igreja com a minha paz. Eu estou pegando agora a minha tinta verde e eu estou pintando a minha igreja com a minha esperança. Eu estou pegando agora a minha tinta azul e eu estou pintando a minha igreja com a tinta do progresso. A miséria entrou na tua vida? O adversário está minguando a tua benção? No nome de Jesus Cristo, eu estou pegando agora a minha tinta e o meu pincel. Eu estou criando um novo céu, uma nova nuvem, uma nova alegria, uma nova esperança. E se o diabo está querendo te rasgar, acabar com a tua vida, eu estou pegando a minha tinta vermelha, o sangue do meu Filho Jesus Cristo, e eu estou passando na tua vida agora. E quando a obra é limitada, as pessoas que têm dinheiro, elas pagam 500 mil reais, 1 milhão de reais, e muitas das vezes ele coloca lá e nem dá o devido valor, e alguém fala: meu Deus, olha lá, aquele quadro de 500 mil reais é a nossa aposentadoria, não precisava mais trabalhar, era só comprar um carro zero, viajar e dar glória a Deus na obra. Mas tem gente que aquilo que para nós é nada, ele paga milhões, principalmente se as obras são obras-primas. E te diz Deus, o diabo, ele quer te comprar. E muitas das vezes, lá no inferno, ele proclama o leilão da tua alma. Hoje Deus mandou pregar leilão de almas nessa igreja. A igreja está na comunhão com esta palavra, e lá no inferno, no leilão da tua alma, ele começa a apontar para o pregão. E um espírito pergunta: o que vocês dão por esta alma? O outro espírito responde assim: eu dou uma mulher bonita por esta alma. Eu dou um homem formoso por esta alma. Eu dou carro zero por esta alma. Eu dou um nome na sociedade. Eu dou um cargo político. Eu dou dinheiro. Eu dou fama. Eu dou um nome numa revista top. Eu dou um nome na mídia. Mas a resposta de Deus agora para o teu adversário é esta: para estas obras minhas, que são obras de arte que eu pintei com a expressão da minha imaginação, eu não vendo, eu não troco e eu não dou. Tu és minha, tu és meu, e das minhas mãos ninguém te tirará. Agora, você se autoavaliando e você perguntando assim para Deus: quem sou eu nesta obra? O que eu significo nesta obra? O pregador pode dizer: eu sou um cooperador. A organista pode até falar: eu sou um organista. O músico pode falar: eu sou um músico. E alguém pode até dizer: eu sou um servo de Deus. Não, você não é só um cooperador. Você não é só uma organista. Você não é só um músico, nem só um servo de Deus ou uma serva de Deus. Você é a minha expressão. Porque se você for só um servo de Deus, cooperador, e tirarem o teu ministério, acabou você. Se você for só um músico e tirarem o teu ministério da música, acabou você. Se você for só um organista e tirarem o teu ministério, acabou você. Se você for só um servo, uma serva de Deus, e tirarem a tua liberdade, colocarem o teu nome numa ata, acabou você. Deus quer nos dizer por esta palavra que nós somos a sua expressão. Com dinheiro ou sem dinheiro, você é a expressão de Deus. Num carro importado ou numa bicicleta, você é a expressão de Deus.
Num condomínio fechado ou num barraquinho, você é a expressão de Deus. Com um sapato de cromo alemão ou com chinelas havaianas, você é a expressão de Deus. Deus fez o quadro, uma tela. Ele pintou a virtude, a santidade, a glória, o dom, aquilo que estava dentro de nós. E conforme ele pintava, ele deixou esbarrar o seu dedo em nós, para que quando o diabo falasse que nós não somos originais, somos réplicas, nós possamos dizer que temos a virtude e as marcas de Deus dentro de nós, que não somos piratas. Glória a Deus por essa palavra. A calúnia, a inveja, o desprezo, a tentação, o mundo, o inferno que te perturba, mas as marcas minhas estão dentro de ti, dentro da tua alma. E todo quadro, ele tem uma moldura, e para a moldura da tua alma eu coloquei a tua carne. E da onde vem a moldura? A moldura vem da madeira. E da onde vem a madeira? Da plantação. A planta que o meu pai planta, ninguém arranca. E é por isso que quando termina a nossa carreira, nós vamos dentro de um caixão. E o caixão é feito do quê? É feito de madeira. No jardim do Éden, o princípio foi a árvore madeira. Jotão também falou das árvores do bosque, falou da oliveira, falou da videira, mas terminou no espinheiro. E pegaram os espinhos e colocaram na cabeça de Cristo. O anúncio de Cristo, por onde veio? Veio das estrelas, querendo dizer Deus, tudo que começa lá em cima, termina aqui embaixo. E quando a madeira do caixão estiver nos envolvendo, e quando for o dia do Senhor nos levar, quando os anjos estiverem do nosso lado e a morte tiver medo de chegar na nossa vida, eu vou mandar um anjo do céu para pegar na tua mão, para encerrar a tua carreira. E quando pegarem o teu caixão e levarem no cemitério, e o caixão começar a descer na terra, a terra vai dizer e vai tremer e vai falar assim: está descendo no meu ventre um homem santo, uma mulher santa. Deus honrará não só a tua vida, mas Deus honrará o teu corpo. Deus honrará o teu nome. Deus honrará o que está dentro de você. E tem crente que fala que Deus só quer o que está dentro de nós. Não. Deus quer o que está dentro. E Deus quer que seja santo aquilo que está fora também. Deus quer mente santa, Deus quer boca santa, Deus quer mão santa. Porque um dia uma macumbeira entrou dentro de um cemitério, abriu a catatumba e pegou os ossos, uma caveira. E quando ela estava saindo do cemitério, uma voz bradou do céu e disse assim: mulher, devolve o esqueleto do meu servo agora. Glória a Deus por essa palavra, porque Ele honra a nossa alma, mas Ele honra o nosso corpo também. Continua na tua santidade, na tua devoção, na tua crença, na tua modéstia, na tua forma santa de servir a Deus. Continua glorificando, porque Deus te fala por esta pregação. O inferno nunca vai cansar de querer borrar o teu testemunho, de querer borrar a tua vida, de querer borrar a tua alegria, de querer borrar as tuas expectativas, de querer borrar os teus sonhos. Mas Deus também nunca vai cansar de que cada vez que Ele fizer uma coisa, porque quando Ele borrar com uma cor, Deus sempre vai ter outra cor para consertar aquilo que o diabo fez. Como se tem algo errado na tua vida te atrapalhando, Deus te diz por esta palavra que vai consertar. E Deus permite ou permitiu que fosse pego ou pregado alguma coisa a respeito do mistério do Evangelho na tua vida, porque Ele precisa te explicar hoje o que significa isso na tua vida, o que significa isso no teu caminho, o que é o mistério do Evangelho, o que é o Evangelho. O Evangelho é a vida de Cristo, é o seu nascimento, é o seu anúncio, é o seu batismo, as obras que Ele fez, os milagres que Ele operou, a sua passagem na terra, a sua morte, a sua ressurreição. Isto é o Evangelho. Este Evangelho é apregoado aqui, é apregoado na idolatria, é apregoado nas outras denominações, é o mesmo Evangelho, mas não é o mesmo mistério. Qual é o mistério do Evangelho?
O homem que sobe atrás de uma tribuna e não tem salário, prega de graça aguardando a vida eterna. Qual é o mistério do Evangelho? A organista que senta no banco, toca a vida inteira e trabalha de graça. Qual é o mistério do Evangelho? O músico que senta no banco, toca de graça e nunca vai requerer aposentadoria. Qual é o mistério do Evangelho? É alguém que anda 400 quilômetros, coloca gasolina no carro e vem aqui só para ouvir uma palavra. Qual é o mistério do Evangelho? É o diabo criando, pintando e colocando um corpo monumental no caminho de um homem. E ele fala para o inferno: ah, Satanás, esse corpo é bonito, e pode até ser que a minha carne deseje, mas o mistério do Evangelho me faz olhar para Satanás e dizer: ainda isto que você está me dando é pouco em comparação com a vida eterna. Isso é um lixo para mim, Satanás. Qual é o mistério do Evangelho? É um homem pobre, provado, servindo a Deus, pregando, pagando as suas contas, não tendo condições para nada, mas trazendo a sua família dentro da igreja. Qual é o mistério do Evangelho? A mesma virtude que me toma aqui é a virtude que te toma aí. O poder que me toma aqui é o poder que te toma aí. Qual é o mistério do Evangelho? Os intelectuais vão entrar nesta palavra. 3 faculdades, pós-graduação, doutorado, mestrado. E quando tem um câncer, ele vai lá, anestesia, abre, tira o câncer e fecha de novo. Qual é o mistério do Evangelho? Um homem cujo diploma é um facão, é o cabo de uma enxada. Ele aponta para o câncer e fala: câncer, em nome de Jesus, sai agora. E o câncer tem que sair. Você tem um glória para dar? Este é o mistério do Evangelho. Por esse mistério eu te seguro na minha graça e eu te firmo na minha graça. Já estão olhando para a graça e já estão perguntando: como que esta obra cresce tanto? Como que esses músicos, eles tocam de graça? Deixa a casa, entra no culto, às vezes tem que trabalhar 9, 9h30, sai correndo e toca com tanto prazer, com tanta virtude. Qual que é o movimento que envolve este povo? E te prega a Deus. É um mistério que o diabo nunca vai descobrir. Até o teu adversário, às vezes, ele entra em uma confusão contigo e ele fala para você que Deus poderia te ajudar, Deus poderia te livrar, Deus poderia entrar na tua vida, e ele mostra para você que aquilo que você espera ou esperava, Deus não te deu, que aquilo que você buscava, Deus não deixou você alcançar. É o teu adversário dizendo isso. E ele fala: mas como que pode isso? Eu mostrei para ele, eu mostrei para ela, que parece que Deus não está junto com ele, que parece que Deus está contra ele. Mas quando vai dando 6h30, a alegria de Deus vai te tomando, a força de Deus para trazer no culto a tua família vai te envolvendo. Você sabe o que é isto? É o mistério do Evangelho. Ninguém vai descobrir esse mistério, porque o mistério do Evangelho é como um cordão de 3 dobras, e o máximo que a lei conseguiu criar foi as tranças de Sansão. Mas da forma que a lei criou as tranças de Sansão, as palavras doces de Dalila conseguiram arrancaram seu cabelo e acabaram com a sua força. Por mais que a lei conseguiu criar, ela criou para Elias uma capa, e quando ele foi embora, ele deixou a capa cair. Por mais que a lei conseguiu criar, ela criou ou deixou para Moisés a vara, e para Jacó ela deixou um cajado. O cajado quebrou, a vara quebrou, a capa acabou, o cabelo foi arrancado, e nada disso existe mais. E o que a graça criou, ninguém tira de nós. A virtude ninguém arranca, o poder ninguém arranca. Qual que é o mistério do Evangelho? É um homem provado, orando nos pés de Deus e dizendo: o que eu tenho para pregar? E quando ele vem atrás de uma tribuna, ele não vê nada, porque o mistério do Evangelho toma ele, e daí dá para pregar para uma igreja. Dá para anunciar para esta igreja que eu sou o teu pastor e nada te faltará. O gigante vai cair e a minha força vai te tomar. Na tua boca vai ter um cântico e na tua casa vai ter vitória. O inferno não vai te vencer, porque a virtude que está me pegando aqui vai passar aí também,
e Deus vai te visitar. Mas Ele não vai entrar na tua vida de uma maneira diferente. Ele vai entrar na tua vida pela chave de Davi, que abre e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre. Cada chave tem o seu segredo e cada segredo tem a sua fechadura. Dá glória a Deus por esta palavra, porque o teu adversário, ele tem a micha e ele quer abrir, mas a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Dá glória a Deus por esta palavra. Alguém veio buscar de Deus alguma coisa material. Eu abri uma porta na tua vida, e o teu concorrente, ele foi na magia, ele foi no voodoo, ele foi em algum movimento de demônios para fechar aquilo que eu abri. E os demônios passaram na frente do que é teu, e parece que a porta lá vai fechar. Eu te dou agora uma resposta da minha palavra. Haverá uma rajada de glória nesta igreja. Eu dou uma rajada de virtude agora e mando o adversário embora da tua casa, da tua vida e da tua cidade. E te digo agora, o que eu abri está aberto, e o que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. Está aberto agora a porta do céu, ninguém fecha. Está fechada agora a porta do inferno, ninguém abre. Dá glória a Deus por esta palavra e receba a força de Deus que está nesta palavra. O mistério do Evangelho te levará, tu e a tua família, um cântico de vitória alcançarão. Deus seja louvado. Amém.